pessoas que, infelizmente, se dão ao inimigo da nossa alma para fazer coisas erradas, para tomar atitudes que, infelizmente, têm prejudicado outras pessoas. Seja na família, hoje nós oramos pela família, infelizmente, por causa da atitude errada de um membro da família, toda a família padece. Toda a casa sofre o dano, o prejuízo, pelo erro, pela má conduta de um, todos sofrem aquela situação. No setor de trabalho, às vezes há uma perseguição, um levante, que muitas vezes você nem compreende de fato por que aquela pessoa está agindo daquela forma contra você, lhe perseguindo, lhe afrontando. E às vezes você começa até a questionar a Deus, como é que pode? E principalmente você começa a ficar revoltado, indignar e se revoltar. E o Senhor ele já começa dizendo, não se revolte. Talvez você diga, como pastora que eu não vou me revoltar? Fiz de tudo para ajudar, tenho me dado para ajudar, me esforço para ver o melhor, para ajudar da melhor maneira possível. E olha a recompensa que eu recebo. Olha o que fazem comigo. Às vezes na própria parentela, pessoas que você tem se esforçado até para ajudar e de repente se volta contra você. No seu setor de trabalho, às vezes acontece isso. Você ajuda, você ensina, você orienta, ajuda essa pessoa a crescer lado a lado ali com você no setor de trabalho. De repente ela começa a crescer um pouquinho mais e esquece que no começo você esteve ali para ajudar. E de repente começa até a querer puxar o seu tapete, lhe prejudicar de alguma forma. Alguém em quem você confiou, uma amiga, um amigo, alguém que você detalhou intimidades da sua vida, enquanto estavam vivendo em amizade, tudo tranquilo, os segredos estavam ali. Mas no momento que houve uma separação, um esfriamento na amizade, de repente a pessoa se volta contra você. E aquilo que até então você dizia é um segredo, foi jogado no ventilador, se espalhou. E aí você fica revoltado. E talvez você até diga, eu tenho motivo para isso. Diante dessa situação, como que eu não vou me revoltar, pastora? Quanta ingratidão, quanta injustiça. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Por que nós nos decepcionamos tanto com as pessoas? Porque, infelizmente, nós depositamos expectativas no braço de carne. Esperamos dos homens, das pessoas, a retribuição pelo benefício ofertado. Ajudamos, sabemos que estamos plantando uma semente na vida de alguém. E por que ficamos muitas vezes indignados? Porque às vezes esperamos daquela pessoa a gratidão, esperamos daquela pessoa o reconhecimento de que fora ajudado e esquecemos. Nós plantamos, mas a colheita nem sempre vem exatamente da pessoa em quem você plantou. Até porque quem recompensa você é Deus. Por que nos sentimos tantas vezes frustrados? Porque colocamos a expectativa nas pessoas. Meu irmão, a sua confiança total e completa tem que estar no Senhor. Se é para ser recompensado, entenda, é de Deus que vem a recompensa. Você planta, você abençoa vidas. O Senhor declara na palavra dele que nós fomos chamados para as boas obras. E fazemos o bem como a palavra ensina, não importando a quem. A essência de Deus em nós nos faz agir dessa forma. Se fôssemos realmente agir só por merecimento, não, fulano merece, eu vou fazer, nós não estamos representando Cristo, porque Ele não fez pelos que mereciam, muito pelo contrário. Foi porque não merecíamos coisa alguma, é tanto que a palavra diz, o amor de Deus por nós é incondicional. Por que nos revoltamos tanto? Porque muitas vezes alguém se levantou contra você, criou um problema tão sério, caluniou, ofendeu, colocou você aí no meio de uma confusão, levou seu nome aí para um problema, para uma dificuldade que hoje, infelizmente, você está ainda padecendo por conta dessa situação e você diz, eu tenho motivo para me revoltar. Mas deixa eu lhe dizer,
Quando você permite que sentimentos de mágoa, de rancor, de ressentimento perdurem no teu coração, meu irmão, o maior prejudicado é você. Alguém pode ter feito o mal, mas observe o que é que a palavra diz: não te indignes. O Senhor está dizendo: ei, a má conduta das outras pessoas não pode mudar a essência de Deus na tua vida. Não é porque alguém foi infiel a você que você tem que se tornar também infiel. Não é porque lhe fizeram o mal que você tem agora que revidar, como alguns dizem. Comigo é assim, bateu, levou. Ah, comigo é assim, pago na mesma moeda. Então você não está vivendo a essência de Cristo. Você ainda não entendeu o que é ser uma nova criatura. Você ainda não entendeu o que é diminuir para que Cristo cresça na tua vida. Eu não estou aqui falando de pessoas perfeitas. A palavra de Deus não fala de homens e mulheres perfeitos, não. A palavra fala de pessoas decididas a negar a si mesmo para viver a orientação da palavra de Deus. Quem está me entendendo? Amém? Se você quer realmente que a bênção de Deus se manifeste na tua vida, irmão, você tem que observar o conselho da palavra. Talvez você diga: eu tenho motivos para me indignar, para me revoltar. Até pode ter. Numa visão natural, na visão lógica, diante de situações enfrentadas, você até pode ter razão. Só que a nossa razão não nos dá legalidade para agir segundo a vontade da nossa carne. Uma vez que eu entendo quem é de fato o meu adversário, contra quem estou lutando, e nós entendemos, a nossa luta não é física, ainda que pessoas se levantem, infelizmente tenham sido como instrumentos na mão do maligno, para te provocar, para te perseguir, para te afrontar, ainda que pessoas estejam sendo usadas para tentar lhe afrontar ou lhe afligir de alguma forma, a tua luta continua sendo espiritual. Você continua lutando contra principados e potestades, contra forças malignas. E como que eu venço esse adversário que tem usado alguém para me perseguir, para me caluniar? Como que eu venço? Eu só posso vencer se eu estiver realmente firmado em Cristo, atentando para a palavra dele e guardando no meu coração o ensinamento que ele nos traz. Hoje ele diz: não se revolte por causa dos malfeitores. Pastora, mas eu sei que aquela pessoa fez. Eu sei o que ela tem feito, como ela tem falado contra mim. Eu sei as atitudes perversas. Talvez você diga: pastora, quase destrói a minha família. Olha, eu não esperava uma atitude dessa. Confiei, ajudei. E olha o que essa pessoa fez comigo. Aí o teu coração está tomado de revolta, de ira, aquele sentimento, até mesmo aquele desejo de vingança. E por vezes até dizendo: Deus vai fazer justiça. Só que muitas vezes essa expressão, no momento da ira, da revolta, Deus vai fazer justiça, na verdade nós estamos dizendo: Deus vai julgar essa pessoa e ela vai pagar pelo erro que ela cometeu, pela atitude ruim que ela teve comigo. Mas deixa eu lhe dizer, a justiça de Deus não é como a justiça dos homens. Os homens, quando pedem justiça, ele pede vingança. Eu quero justiça. Só que ele está dizendo: eu quero vingança. E a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer no sofrimento do ímpio. Ainda que aquela pessoa tenha cometido um erro grave contra mim, contra você, irmão, por si só, infelizmente, por não ter dado ouvido ao Senhor e dado ouvido ao maligno, por si só ela vai colher uma semente, um fruto amargo pelas decisões erradas que tomou. Cada um, infelizmente, fora da direção da palavra de Deus, vai colher as consequências das suas próprias ações. É isso que a palavra diz. Quando ele diz: não se revolte, é porque cada vez que você permite que o teu coração, a fonte dos seus sentimentos, seja contaminado por essa revolta, você fica impedido de receber a bênção de Deus. Aí você diz assim: mas pastora, como é que pode? Eu não fiz mal nenhum.
Eu sou a vítima. Muitas vezes a gente está querendo diante de Deus justificar. Deus, eu é que fui a vítima. Sabe, eu é que estou sofrendo o mal que me fizeram. E muitas vezes você olha e é a sua vida que está embaraçada. As coisas estão difíceis para você. E às vezes a gente quer cobrar de Deus. Por que Ele não muda a nossa história de vida? Porque Deus nos dá uma orientação, a palavra dele é bem clara. Deus não vai passar por cima do próprio ensinamento, da própria orientação dele. Ele já estabeleceu um princípio, e o princípio dele é esse: não deixe que o teu coração seja contaminado com esse sentimento de ira, de revolta, de vingança. E principalmente, ele diz: não tenha inveja de quê? Das atitudes do ímpio. Olha o que ele diz, versículo ainda de número 1: nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Por que não? Porque às vezes a gente olha e diz: aquela pessoa faz tanta coisa errada, de repente até se levantou contra você, e você diz: olha lá, parece que está tudo bem na vida dela, olha lá, nem serve ao Senhor, e vive tranquilamente, tudo dá certo, aparentemente até prosperando, postando hoje, né, com o advento das mídias sociais, postando na rede social as suas conquistas, e muitas vezes a gente fica revoltado. Eu que sirvo a Deus, sou fiel na obra do Senhor, estou ali me dedicando, e a minha vida é desse jeito, as coisas para mim é desse jeito. Querido, não se iluda, não se engane com a aparente prosperidade dos ímpios, com a aparente alegria de muitos ímpios. Porque nós muitas vezes vemos as postagens das mídias sociais, pessoas com um sorriso de orelha a orelha, postando tantas alegrias, festas e tantas coisas. Mas no íntimo são pessoas oprimidas, a maioria delas. Quando tem problemas, quando estão em angústia, não tem a quem recorrer. Às vezes até pessoas que têm lá uma religião e dizem fazer parte daquela religião, mas no momento da angústia não conhece realmente o Deus vivo para guardá-las e ajudá-las a superar momentos difíceis, vencer as tribulações e se manter realmente firme. Esses dias, no aplicativo aqui da cidade, de notícia da cidade, estava observando, postaram um rapaz que se suicidou, infelizmente, ainda jovem, 30 e poucos anos, fazendo parte da política de um município aqui vizinho. E a palavra diz que aquele homem se suicidou. Aí você começa a observar, por isso que a palavra do Senhor diz assim: olha, não se iluda com a aparente prosperidade do ímpio, porque às vezes a pessoa ela está até tendo conquistas materiais, mas espiritualmente estão vazias, e o inimigo tem oprimido a tal ponto que leva essas pessoas numa angústia, num desespero, tirar a própria vida. Talvez nas redes sociais você visse, ou quem conhecia, visse aquela pessoa aparentemente muito bem, mas no íntimo dela estava acontecendo algo que ninguém de repente sabia. E o mais interessante nessa reportagem, era uma pessoa, como já disse, faz parte da política, fazia parte da política, devia ali ganhar o seu bom salário, deveria ter sim suas conquistas materiais, vivia no meio, né, da sociedade ou da elite pelo cargo que assumia. E o mais interessante é que a reportagem diz que esse homem, ele volta de uma festa. Ele estava em uma festa. Logo se entende, festa é lugar de quê? Para muitos é alegria, quem sabe no meio dos amigos ou de conhecidos riam bastante, quem sabe até contavam piadas e naquele momento aparentemente se divertindo. Mas vindo da festa, quando chega em casa, ele tira a própria vida. Será que aquela pessoa estava bem, estava feliz? Será que realmente era uma prosperidade? Não era, querido. As conquistas materiais não significam prosperidade. Conquistar bens materiais não é errado, não. Mas a tua dependência e a tua confiança não tem que estar nessas conquistas.
Infelizmente, o mundo mede as pessoas por aquilo que ela tem, pelas posses materiais. Mas o próprio Deus, ele diz: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que tem reservado para quem será? Às vezes nós estamos revoltados porque olhamos pessoas que não têm nenhum temor para com Deus e aparentemente a vida dela é uma maravilha. Irmão, já conheci um casal que iam para um casal de condições financeiras muito boas, conhecido entre a elite da cidade, e iam para as melhores festas, para teatro, apresentações e tal. E quando chegavam no local, iam de braço dado. Pareciam até os casais de Hollywood quando chegam para o Oscar. Só que dentro de casa, quando um sentava para tomar o café, o outro levantava. Dormiam em quartos separados. Da porta da rua para fora, para mostrar aos outros. Parecia a família perfeita. Mas não tinham o Senhor como auxílio, para no momento das suas dificuldades saber buscar em Deus e resolver suas questões. Quando tinham problemas, se revoltavam um contra os outros. E o que a gente vê muito acontecendo por aí, e é muito triste, quando homens e mulheres de Deus deixam de observar a palavra de Deus para restaurar suas casas, restaurar suas famílias, e estão medindo suas vidas pela vida dos ímpios. As influências digitais do tempo de hoje. Não, meu irmão, sua base e seu alicerce tem que ser a palavra de Deus. O Senhor usa Tiago e ele diz: não seja apenas ouvinte, mas seja um operoso, um fiel praticante da palavra de Deus. Deus tem falado ao teu coração e você observa a tua casa, observa a tua família, e de repente você diz: pastora, quer saber? Eu não vou mais ajudar ninguém, não vou me esforçar por ninguém, porque olha o que fizeram comigo. Irmão, entenda uma coisa: infelizmente, na jornada da vida, nós vamos encontrar pessoas gratas e muitas pessoas ingratas. Mas isso não é motivo para você desistir de viver o que Deus tem para a tua vida, de ser a pessoa que Deus determinou que você seja. Não é porque alguém errou comigo que eu tenho que errar com alguém. É triste, mas é uma realidade. Pessoas feridas ferem. Pessoas machucadas machucam. E pior, ferem e machucam quem não tem nada a ver com a dor, com o problema, com a dificuldade que ela passou. Às vezes você está descontando a sua revolta, a sua indignação, o mal que lhe fizeram, em quem não tem nada a ver com o seu problema. Traíram a sua confiança e simplesmente você diz: eu não confio em mais ninguém. E não é bem assim. Tem até o dito popular, né? Por causa de um todos pagam. Mas não tem que ser assim. Cada um é responsável pelos seus atos. Não é porque alguém errou com você que agora você tem que fechar o teu coração e simplesmente você diz: não ajudo mais ninguém. Não é isso que a palavra nos ensina. O Senhor, ele diz que o ímpio, ele vai perecer muito breve. Porque as suas próprias ações trarão sobre ele um peso. Olha que a palavra diz aqui para nós, versículo de número 2. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás o que, irmãos? Alimentado. O ímpio vai perecer muito brevemente. E é interessante, talvez você diga: pastora, tem gente, vem fazendo maldade e não é de agora, mas não se preocupe não. E por que não? Lembra que o Senhor, ele declara lá usa o apóstolo para nos falar que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um único dia. O mundo espiritual não se engana. Toda semente plantada será um fruto a ser colhido. Passe um tempo, 2 tempos, mas a sua atitude de hoje vai trazer consequências futuras. Algumas coisas é bem breve, outras demoram um pouco. Mas toda semente plantada no mundo espiritual gera.
E é por isso que a gente tem que ter o cuidado de guardar o nosso coração. O texto fala da atitude errada de algumas pessoas contra nós. Mas esse conselho não é para o que fez o erro. Esse conselho é para que você não tome a mesma atitude que os outros tomaram. Que você não seja aquela pessoa que diz, fizeram comigo, vou fazer também. Direitos iguais. Ah, comigo é assim, bateu, levou. Irmão, isso são atitudes da velha criatura. Do homem que não tem um conhecimento de Deus. Ele vai agir por impulso, pela vontade da carne, pelos pensamentos. O príncipe desse mundo, o diabo, ele vai instigar a pessoa a tomar atitudes dessa forma. Mas para quem conhece ao Senhor, não. Por mais que o homem erre com você, a pessoa toma uma atitude ruim contra você e você esteja hoje sofrendo, quem sabe, as consequências da atitude errada de alguém. Qual é o conselho de Deus para você? Confia no Senhor e faz o quê? Faz o quê? O bem. Ele não está dizendo, você está certo. Porque a gente muitas vezes quer justificar. Ah, eu só fiz isso porque fizeram comigo primeiro. Quem já ouviu pessoas querendo se justificar assim, né? Olha, pastor, eu estava quieta no meu canto. Mas aí vieram para cá para me afrontar, mas meu Deus, o conselho está aqui. Suporte a afronta. Resista firme na fé, guarda teu coração em Deus. Ah, pastora, nem sempre é fácil. Eu sei que não. Mas a questão de não ser fácil não quer dizer que é impossível. Deus não nos mandaria fazer algo que Ele sabe que nós não seríamos capazes de fazer. Se Ele nos manda suportar, Ele sabe. Ele já nos capacitou para suportar. Se Ele nos manda sair daquele ambiente, naquele momento, tem situações que Ele diz, resiste. E tem situação que Ele diz, foge. Sim ou não? Sim ou não? Eu vou examinar aquela situação, dá para suportar, eu vou suportar. Ó, o sangue está fervendo, eu já estou com vontade de meter a mão nessa pessoa. Irmão, se retira do ambiente, respira fundo, clama a Deus, Senhor, em nome de Jesus, não me deixe agir pela minha carne. Já ora, já clama a Deus, vence o mal. Mas você não vence o mal com o mal. Não há uma justificativa. Eu só tomei essa atitude porque primeiro fizeram comigo. Eu só revidei porque me afrontou primeiro. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O mesmo demônio, preste atenção nisso. O mesmo demônio que usou essa pessoa para lhe provocar, para lhe irritar, para lhe aborrecer. Quando você revida, como você paga na mesma moeda, é o mesmo demônio que usou aquela pessoa para começar. Está usando você para dar continuidade ao problema. A palavra de Deus diz, e verá que há diferença do que serve a Deus e daquele que não serve. Talvez alguém até lhe chame de bobo. A gente passa por essas coisas. Ah, pastora, mas como é que pode? Aí eu me retiro, não falo nada, faço de conta que não aconteceu nada, e aí estão dizendo que eu sou muito boba. Alguém está dizendo, se fosse comigo, seria diferente. Ah, eu não ia suportar. Ai, você é muito tonto, muito tonta. Você está deixando zombarem de você. Como dizem hoje, estão curtindo com a tua cara. E você está deixando por menos. Não, comigo seria diferente. E aí muitas vezes, sabe o que acontece? Você dá ouvido ao diabo. Mensageiro do diabo lhe provocando para você deixar de agir pela obediência à palavra de Deus, pelo Espírito, para agir na tua carne. Na carne você não vence. O homem natural não vence no mundo espiritual. Alguém vai ser usado para lhe instigar. Ah, mulher, vai lá, qualquer coisa, estamos juntos. Sempre aparece alguém, né? O que der para você, dá para mim também. Não, meu irmão. Sou uma nova criatura. Deixe chamar de boba. Deixe dizer que você é uma tonta, um tonto. Não se preocupa não. O Senhor, Ele está dizendo, confia no Senhor. Você entregou a tua vida a Cristo. Você colocou a tua família no altar de Deus. Você está orando ao Senhor por uma libertação, por uma mudança de vida. Muitas serão as investidas do diabo para lhe tirar da sua posição em Deus. Porque o inimigo sabe, e o diabo não é bobo. Ele sabe que um coração cheio de mágoa, meu irmão, a oração não é atendida. O inimigo sabe disso. E quando você está cheio de revolta no teu coração, a tua oração não passa do teto.
Sua vida não muda. Sua família não está protegida. Por mais que você ore. Como é que está o teu coração? Aceitando a provocação? Alguém está instigando você a tomar uma atitude na força da sua carne e você está até cogitando em tomar atitude? Antes de eu ser crente, ninguém fazia isso comigo, ninguém pisava no meu calo. Será que não? Talvez você até fosse levado a agir na força do teu braço, você fosse levado a dar uma de valente e ir lá resolver as coisas na força do braço. Mas será que era essa a direção de Deus mesmo para a tua vida? Quantas pessoas hoje estão infelizmente numa cadeia, infelizmente debaixo da terra, porque se deixaram levar por conselhos errados. Diante de um problema, de uma dificuldade, alguém chega e diz: vai lá, rapaz, olha, não deixa por menos, toma lá uma atitude. Você tem que honrar a sua moral, como é que pode? Vai deixar desmerecer você, e aí a pessoa vai lá, coitado. Para não aparentemente ser humilhada, vai tomar uma atitude, infelizmente hoje está curtindo uma cadeia, ou perdeu a vida. E isso por quê? Porque no momento da ira o homem não para refletir. No momento da ira você não pensa na atitude a ser tomada, você não quer ficar por baixo. Alguém está ali instigando a tomar uma atitude errada e você simplesmente caiu na cilada do inimigo. E o Senhor está dizendo o que para você hoje? Confie no Senhor. Confie no Senhor. O que é que Ele manda você fazer? Faça o bem. Não é porque alguém errou com você que você tem que agir errado também. Faça o bem. Deixe chamar de bobo, não se preocupe não. Deixe achar que você é tolo. Tolo é quem deixa de cumprir a palavra de Deus para ser levado pelo impulso. Você quer satisfazer a opinião ou a orientação dos ímpios? Por que ímpio? Ímpio é aquele que conhece a palavra de Deus e não tem temor, não obedece. Mas Deus está falando com você. Por mais doído que esteja sendo, por mais doloroso que esteja sendo a situação que você está enfrentando. Pastor, eu não esperava isso. Sangue do meu sangue traiu a minha confiança. Meu Deus, ajudei tanto. E a gente se magoa, se revolta mesmo. Mas sabe, a palavra diz: não deixe se pôr o sol sobre a sua ira. Ele está dizendo: não deixe permanecer esse sentimento no teu coração. Se irá, se revoltar, vai acontecer. Nós somos carne. Mas o que eu não posso é justificar o ser carne para deixar que o sentimento da carne me domine. É o mal da maioria das pessoas. Deus sabe da minha estrutura, exatamente, porque Ele conhece a sua estrutura, que Ele lhe dá orientação. Não deixe se pôr o sol, não deixe que permaneça esse sentimento maligno dentro do teu coração. E às vezes a gente está dizendo assim: quando Deus tocar no meu coração, eu perdoo. Olhe, pastora, foi tão difícil o que aconteceu, não dá para perdoar. Irmão, dá para perdoar. Por mais doloroso que seja, quando você entender, preste atenção nisso, que quando esse sentimento permanece dentro de você, irmão, é você que está na mão do inimigo. Sério isso. O apóstolo Paulo diz: quando você não perdoa, Satanás lhe vence. Teu coração está cheio de mágoa, é a sua vida que fica travada. Talvez você diga: mas eu não fiz nada de errado, foi o outro lá, foi a outra que fez o mal contra mim, e a minha vida que fica travada. Porque é dentro do teu coração que está o sentimento ruim. A raiz de amargura está crescendo dentro de você. É por isso que Deus está dizendo: ei, confia em mim, deixa eu cuidar da situação, deixa eu justificar você. E como já falei de início, a justiça de Deus não é a vingança do mundo. Tem até alguns crentes que parece que não lê Bíblia, não entende de Bíblia, e diz assim: mas Deus vai fazer justiça. E muitas vezes está dizendo assim: Deus vai pesar a mão. Aí fica esperando acontecer um acidente, fica esperando a pessoa sofrer alguma coisa ruim para dizer: está vendo aí, mexeu comigo e Deus fez justiça. Irmão, está repreendido em nome de Jesus. Deus não age dessa forma.
A justiça de Deus, entenda, não é quebrar a perna de alguém, não é fazer uma família se dividir ou colocar uma doença em alguém para justificar você, não. A justiça de Deus é fazer cumprir a palavra dele na tua vida, ainda que o diabo tenha usado de todas as formas para lhe destruir. Como é que Deus nos justifica? É pela palavra. É fazendo cumprir a palavra dele na nossa vida. Eu fico lembrando aqui, me veio a lembrança aqui, quando os irmãos de José venderam José para o Egito. Aquele menino sofreu, não foi pouco. Longe da família, imagine como foi a vida dele ali, embora a palavra de Deus era com ele. Mas ele tinha as emoções e sentimentos dele. E quando ele teve a oportunidade de vingar os irmãos, ele fez um teste para ver se os irmãos tinham se convertido, tinham mudado a conduta. E sabe o que aconteceu? Ao invés de mandar prender e destruir os irmãos, ele diz: ei, foi Deus que me trouxe aqui. Mais ou menos assim, vocês foram o meio usado para eu chegar onde eu cheguei. Então a sua atitude ruim contra mim não me destruiu, muito pelo contrário, me projetou para chegar onde eu tinha que chegar. Alguém vai tentar puxar o seu tapete, desequilibrar você, ao invés de ficar nutrindo dentro de você um sentimento maligno. Meu irmão, use essa força que hoje você está depositando para odiar. Use essa força para confiar no Senhor e dizer: Deus, a minha história de vida é mudada, porque o Senhor é justificador daqueles que te buscam. Por que Deus pôde honrar José? O coração dele foi guardado em Deus. Ele tinha todo motivo para se revoltar. Ele tinha um momento de choro. Na hora que viu os irmãos, a palavra diz, ele chorou de uma forma que de longe deu para ouvir o choro dele. Mas ele entendeu um propósito maior. O caso, o fato dele ter sido traído pelos próprios irmãos, meu irmão, não impediu a bênção de Deus de chegar até José. Não frustrou o plano de Deus na vida dele. Tentaram puxar o tapete do menino, mas Deus não deixou de cumprir a palavra. E é isso que você tem que entender. Por mais que queiram lhe prejudicar, meu irmão, se o teu coração está confiando no Senhor, se você realmente está buscando viver a orientação de Deus para a tua vida, você pode até estar no momento, passando por um momento difícil, mas se você está confiando no Senhor e fazendo o que é correto, agindo de acordo com a direção da palavra de Deus, confia e faça o bem. A palavra do Senhor nos mostra claramente: você vai habitar na terra, vai herdar a terra, e verdadeiramente será o quê? Alimentado. Toda ação tem uma reação. Tudo tem suas consequências. Qual é a consequência para o ímpio? A palavra diz que cedo será ceifado. Quem faz o mal vai responder pela atitude perversa que tiver. Mas quem fizer o bem, ele diz, vai herdar a terra. Agora pode ser um momento de dor. Pastora, não está sendo fácil. Eu até entendo. Tem coisas que realmente, se o coração não estiver voltado para o Senhor, a gente dá uma de doida e toma uma atitude que não deve. Mas você não é qualquer um. Você não é um à toa, não. Você tem um dono. Você tem um Senhor sobre a tua vida. Só que o Senhor, Ele só pode agir na tua vida se você abrir o teu coração para Ele. Aqui são conselhos, orientações. Ele não nos obriga. Qual é o conselho? Confie no Senhor. E a minha confiança nele, a palavra diz aqui, ó, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Mas entenda uma coisa. Olha, a palavra diz que Deus vai conceder o desejo do meu coração. Não é todo o desejo do teu coração, é o que é legítimo, de acordo com a palavra de Deus. Tem coisa que você quer e não é bênção de Deus para a tua vida, Deus não vai te dar. Tem coisa que você vai pedir e está fora da palavra, Deus não vai te honrar. Falei hoje pela manhã, até já contei isso aqui, enquanto eu auxiliava na nossa sede, tinha um momento que eu ficava lá no balcão, na recepção, e quando tocava o telefone, a gente atendia, dava a palavra, orava pelas pessoas. E um dia liga uma moça desesperada e dizendo que ela tinha um bebê
poucos meses e o marido, segundo ela, tinha abandonado ela com a criança, foi morar com outra mulher e ela assistiu na TV o endereço da igreja, o telefone, ligou para lá pedindo oração, ela queria o marido de volta. Até então, normal. Qual é a mulher que não vai querer lutar, né? Que ama ainda o marido, lutar para o marido de volta? Então, ela pediu oração. Só que olha como é importante você não se precipitar. Antes de orar, me veio ao coração, pergunta quanto tempo de casado que eles têm. Quanto tempo que vocês estão casados? São casados, moravam juntos? Quanto tempo? Tem 2 anos, se não me falha era 2 ou 2 anos e meio. Tem 2 anos que estamos juntos, nós temos um bebê, e aí ele me abandonou, foi embora, mas eu quero meu marido de volta. E eu perguntei, mas nesse período que vocês se conheceram, ele era solteiro, viúvo, ou ele era casado? E aí o tom, né, da voz dela já vai mudando. Ela disse, ele estava separado, mas ainda não tinha saído de casa por causa das crianças, mas depois que resolveu o divórcio, tudo, ele veio para ficar comigo e a gente tem um bebê e tal. E eu disse assim, certo, vamos orar assim, mas me diga uma coisa, ele deixou você por uma outra ou ele deixou você e voltou para a esposa? Aí teve aquele silêncio. E depois ela disse, ele voltou para ela. Mas ele voltou por causa das crianças. E ele voltou para ela. Mas eu quero ele de volta porque a gente tem um filho para criar. E eu disse a ela, olha meu bem, vamos fazer o seguinte. Eu vou orar sim pela sua vida sentimental, para que Deus te abençoe. Coloque uma pessoa livre no seu caminho para cuidar de você e ajudar você a criar o seu filho. E orar por ele, para que ele assuma a responsabilidade com a criança que não tem nada a ver. Agora, se ele voltou para a esposa, ele está no lugar certo, de onde ele nunca deveria ter saído, porque ele já tinha uma família. Então, a minha oração é para que ele permaneça com a família, que sejam convertidos e que vivam realmente uma vida diferente. E por você eu vou orar para abençoar a sua vida sentimental. Você ainda quer a oração? E aí ela respirou mais fundo ainda. E aí eu perguntei de novo, você quer que eu ore? Eu quero. Então vamos orar. Ela queria aquele homem. Era o desejo do coração dela. Mas era uma oração legítima? Não, o marido não era dela. Aquele homem já tinha uma família. Teve problema, não sei o que aconteceu. Acabou se afastando e tal. Mas ele decidiu voltar. Então a minha oração não é para que ele volte porque tem um bebê. Antes do bebê já tinha outros filhos. E ainda que não tivesse, ele já tinha uma família. Tem oração, tem desejo do teu coração que não vai ser atendido. Tem coisa que não é, que Deus não vai honrar. Por quê? Porque fere o princípio da palavra de Deus. Mas o desejo que é legítimo, Deus vai honrar. Se o marido é teu, Deus faz voltar. Legítimo, Deus faz voltar. Livra os filhos do vício, restaura a empresa que você perdeu, o que é correto, Deus faz. O desejo do teu coração, à luz da palavra, Ele honra, Ele lhe concede. Amém? Amém? Glória a Deus. Aqui ele diz assim, entrega, versículo 5, o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Entrega não é só o problema. O triste é que na maioria das vezes a gente só quer colocar o problema diante de Deus. Não, irmão, coloca a tua vida como todo. Cada área da tua vida. Coloca a tua vida sentimental. Pastor, eu nem tenho ninguém. Por isso mesmo, antes de ter, já ore. Já apresente a Deus. Já peça ao Senhor para direcionar e abençoar a sua vida sentimental. Tem um projeto de abrir uma empresa. Você está correndo, resolvendo tudo. Já orou, já colocou nas mãos do Senhor. O Senhor, Ele diz, confia ao Senhor os seus projetos e eles serão bem-sucedidos. Coloca o projeto, o plano de futuro, você coloca diante do Senhor, confia nele. Aí a palavra diz, e tudo Ele fará. Sabe, na maioria das vezes a gente só vem colocar diante de Deus o problema. Tomamos as decisões,
não consultamos a Deus, não pedimos o auxílio do Espírito Santo. Aí muitas vezes quebramos a cara, queremos questionar por que não deu certo. Mas o ímpio nem ora e acontece. Irmão, não compare a sua vida com a vida do ímpio. Você sabe o futuro do ímpio, a palavra está aqui. Independente das questões materiais, você tem um Senhor sobre a tua vida. E deixa eu lhe dizer mais, o mundo corre atrás do material. Quem conhece o Evangelho sabe que o Evangelho não é pregado para enriquecer ninguém, não. Prosperidade é dom de Deus, a bênção de Deus vem sobre a nossa vida, porque a palavra assim determina. Mas a pregação do Evangelho é para salvar a tua alma. Então não queira pesar a tua vida na mesma balança do ímpio. O ímpio nem sabe para onde vai. Pergunta ao ímpio: você tem certeza da tua salvação? Ninguém tem. Quando eu morrer, se eu merecer, que Deus me coloque num bom lugar. Quem já ouviu isso? O ímpio não sabe para onde vai, mas você tem conhecimento da palavra. Você sabe que a decisão não é Deus colocar você num bom lugar. É você que determina o lugar para onde vai agora. Obedecendo ou desobedecendo o conselho do Senhor. Amém, queridos? Por isso que você não tem que colocar só o problema. Se tem problema, claro, Ele é a solução. Ele é que nos ajuda a resolver. Mas se a gente confiar a nossa vida ao Senhor, as decisões a serem tomadas antes de tomá-las, se colocarmos diante do Senhor, irmão, muitos problemas serão evitados. Muitas dores e constrangimentos serão evitados. Se primeiro a gente colocar a nossa vida diante do Senhor. Aí ele diz: entrega o teu caminho, a tua vida como um todo, confia. E ele diz o mais, ele fará. O que é que ele vai fazer? Versículo 6 diz: e ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Lembra que a justiça de Deus não é vingança. Justiça de Deus é fazer cumprir a palavra dele. O que ele determinou sobre a tua vida, você foi fiel, confiou, determinou agir de acordo com a orientação do Senhor, irmão, ele vai fazer sobressair a tua justiça. Estão esperando a tua queda, a tua vergonha, estão esperando ver a tua família desmoronar. E o que é que Deus faz? No lugar da vergonha, lhe dá dupla honra. Enquanto estão esperando ver o teu fim, Deus vai e exalta você, porque Ele faz sobressair a tua justiça. E não é escondido, não. Ele diz: é como o meio-dia. O meio-dia é o horário que o sol está mais forte. É o que a gente chama de a potência do sol, mais próximo aqui da terra, no meio-dia. Nem sombra faz. Aí você olha o Senhor dizendo: eu vou fazer sobressair a sua justiça. Vou elevar, vou mudar a situação. No lugar da vergonha, dupla honra. Desde o início tentando lhe derrubar, lhe afligir, levando você, tentando impulsionar você a tomar atitude de acordo com a tua carne. E o que é que Deus está dizendo? Não se revolte. Não deixe que esse sentimento maligno perdure ou domine o teu coração. Por quê? Porque quando você age na força do seu braço, Deus não vai agir por você. Se você tomar a frente da situação, Deus vai ficar esperando. Agora, quando você deixa a palavra de Deus ir à frente, o seu direito que tiver tortuoso. Amém, meus amados? Ele finaliza aqui para nós quando ele diz assim, versículo 7 e 8. Ele vai no 7 e diz: descanse no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa o quê? Astutos e intentos. Marque aí rapidinho Eclesiastes, logo depois do Provérbios. Eclesiastes de número 8, versículo de número 11 e 12. Eclesiastes 8, 11 e 12. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes,
e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza, complete para mim, que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Olha que interessante isso. O Senhor está dizendo: descanse, espere no Senhor. Ah, pastora, está demorando muito, essa pessoa está zombando de mim, passa por mim e fica ainda tirando onda com a minha cara, e aí você está todo revoltado. Guarda o teu coração em Deus. O Senhor diz: olha, ainda que a pessoa faça a maldade e aparentemente está tudo dando certo para ela, ele diz: não se preocupe não. Por que não? Porque ele diz aqui, ó, ainda que se prolonguem os seus dias fazendo o mal, sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Irmão, cada um vai colher de acordo com aquilo que tem plantado. Parece que está demorando, não se preocupe não. Você não tem que gastar suas energias preocupado com o fim do ímpio, não. Até porque, em relação à pessoa, nós temos que orar pela libertação. É essa orientação que o Senhor nos dá. Quando a gente lê, não sei se acontece com você, mas quando a gente lê o Sermão da Montanha, quem já leu aqui? Sermão da Montanha. Se não leu ainda, leia. Quando você começa a ler o Sermão da Montanha, vai do capítulo 5 ao 7. Você começa a ler o Sermão da Montanha, irmão, sabe, é lendo e dizendo assim: meu Deus, como eu tenho que me converter. Não sei se você tem esse entendimento. Jesus, que negócio é esse, meu Deus, de bate numa face e eu tenho que dar outra. Toma minha capa e eu tenho que dar. Não, meu Deus, como é esse negócio, sabe? Você vai lendo aquele sermão e vai dizendo: Jesus, como eu estou longe disso aqui. Mas por que ele nos manda fazer? Se nós não tivéssemos nele, sozinho a gente não consegue. Mas uma vez que entregamos a vida a ele, ele nos dá a capacidade para viver isso. Por mais difícil que pareça. É onde entra a renúncia, o negar a si mesmo, o orar por aqueles que lhe perseguem, que lhe maltratam, abençoar e não amaldiçoar, lhe caluniam, falam de você pelas costas, e por vezes você até sabe que estão falando mal de você. E alguém pode dizer assim: ah, hipocrisia, eu estou sabendo que a pessoa fala mal de mim e eu vou lá tratar a pessoa como se nada tivesse acontecido. Eu aprendi com Jesus que não é ser hipócrita, é que a falsidade do outro não pode tornar você um falso. A falsidade do outro não pode mudar a essência de Deus na tua vida. Judas foi beijar Jesus, era traição, era falsidade. E Jesus chama Judas de amigo. Jesus estava sendo falso? Não. A infidelidade de Judas não afetou a essência de Jesus. E lendo a palavra você aprende isso. Podem até errar com você, mas o Senhor disse: faça você o bem. Não se contamine por causa do erro do outro. Nem tenha a mesma atitude ruim que tiveram contra você. Guarde teu coração em Deus. Um dado momento o ímpio vai responder pelas atitudes dele. E você? Se confiou no Senhor e se fez o bem, você vai herdar a terra. Você será em Deus alimentado. A bênção de Deus virá e te alcançará. Voltando lá para a gente finalizar, versículo 8, 37:8 diz: deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o que, irmão? O mal. 3 vezes. Do capítulo 1, nós vimos ele dizendo para você não se indignar. Nós vimos aqui também, mais uma vez ele nos diz para você não se indignar, não se revoltar, não deixar que esse sentimento maligno domine o seu coração. E ele finaliza o versículo 8 também dizendo: deixe a ira, abandone o furor. Às vezes a gente está dizendo: eu estou orando para Deus tirar essa mágoa do meu coração. Não vai funcionar assim. Como assim, pastora? Eu estou orando para Deus tirar, e a palavra está dizendo o quê? Abandone. Perdão não é sentimento, é atitude, é decisão. Quando eu sentir no meu coração, eu vou perdoar, não vai sentir. Porque Deus fala com você não é pelo sentimento. Tem gente que é do tipo assim: nossa, quando a palavra veio foi um calor.
Eita, eu senti um arrepio. Irmão, com calor ou com frio, arrepiando ou não, a palavra sendo ministrada, Deus fala ao teu coração e você sabe, porque a palavra vai falar dentro do seu problema, vai trazer à luz aquilo que está na sua vida, no seu íntimo, na sua dificuldade. E quando a palavra é ministrada, você não tem que sentir, você tem que crer e entender. Ele está dizendo, deixe a ira. Quem é que tem que deixar? É você. Não é Deus que está arrancando a ira, Ele está dizendo, deixe. Abandone o furor, essa revolta, essa mágoa, essa prisão que você está por conta do seu passado. Coisas que aconteceram há anos atrás e até hoje. Domina o teu coração e você está mal, está infeliz, as coisas não estão dando certo. E você diz, eu não entendo, eu oro tanto, eu até sou fiel em ajudar a obra de Deus, não perco a reunião e a minha vida é desse jeito. Começa a olhar o que é que está prendendo você. Deixa a ira. Irmão, se tem que perdoar alguém, perdoa. Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Não deixe que o inimigo permaneça dominando o teu coração. É uma atitude, você decide. Quando você perdoa, você fica livre. A pessoa lá que errou contra você, ela pode nem ter se arrependido. Mas o teu coração tem que estar disposto a perdoar. Quando você perdoa, não quer dizer que eu perdoei e vou andar de braço no pescoço. Não é isso que a palavra me diz. O perdão, eu digo que é uma chave que abre uma cadeia espiritual. Que quando a gente está magoado, o prisioneiro somos nós. O maligno está nos vencendo por conta dos sentimentos ruins que guardamos. E o Senhor está dizendo, libere isso agora. Deixe a ira. Abandone o quê? O furor, a revolta, a mágoa, esse sentimento de vingança. Abandone. Ele está falando de decisão, de atitude. Não é quando Deus tocar, irmão, Deus toca quando Ele fala à luz da palavra e você já entendeu. Ah, pastora, não é assim. A senhora não tem noção do que eu passei, doeu demais. Infelizmente, se desse para impedir de acontecer, a gente ia correr para mudar a história. Mas não dá. Não dá para voltar no passado e desfazer o que já aconteceu. Mas dá para você construir um futuro diferente se o teu coração estiver voltado para o Senhor. E é isso que a palavra nos ensina hoje. Não se revolte a ponto de fazer o mal. Fazer o mal a quem? A você mesmo. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Cada um vai responder por si. Hoje você vem para orar pela sua família. Mas como que vai lutar pela família se você mesmo não estiver bem? Como que a tua oração pela sua família vai ser atendida? Deus vai restaurar a tua casa, vai salvar teu marido, libertar os seus familiares, se o teu coração está cheio de revolta, de mágoa, de ressentimento. Tua oração não está passando do teto. Por isso que ele está dizendo, não se revolta não, confie no Senhor, por mais doloroso que seja. Não estou dizendo que você não vai sentir, nós não somos insensíveis. Se alguém trai a nossa confiança, claro que vai doer. Claro que a gente vai sentir. Mas ele está dizendo, não deixe que isso lhe domine. Não deixe que isso domine você. Abandone a ira. Lança fora. Guarda teu coração em Deus. E pede ao Espírito Santo de Deus que te ajude a guardar o teu coração e a se manter firme com o Senhor. Amém, Jesus? Nós vamos orar agora. Creio que o Espírito Santo já falou o teu coração. A decisão é totalmente sua. Pode ficar de pé, nós vamos orar. Nós temos orado e a base para esse propósito que estamos vivendo é o Salmo de número 91. E é tão interessante que o Salmo começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como que eu vou descansar sem estar habitando nessa palavra? Como que eu vou ter resposta de Deus? Como que eu vou colocar, apresentar minha família no esconderijo do Altíssimo, se eu não estiver vivendo essa palavra? Começa por mim, por você. E agora é a hora de você se apresentar diante de Deus e entender
Ele começou a obra, Ele trouxe a palavra, lhe deu entendimento. E você faz a sua parte agora. Feche seus olhos. Comece orando por você mesmo. Comece apresentando a sua vida no altar do Senhor. Fale você com Deus. Bendito seja, Senhor, o teu nome. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, que conhece as nossas limitações e as nossas fraquezas. O Senhor sabe, meu Pai, o quanto o inimigo tem instigado esta pessoa para agir na dureza do coração, magoada, ferida, oprimida, sobrecarregada. Meu Deus, as decepções sofridas, as rejeições, quem sabe até abusos emocionais, psicológicos, até físicos. Mas hoje o Senhor nos traz essa palavra e nos faz entender, o Senhor tem promessas, tem uma palavra liberada sobre a nossa vida, e o Senhor mesmo tem dito, meu Deus, que herdaremos a terra e seremos alimentados, se confiar no Senhor e não fizermos o que é errado. Meu Deus, ainda que o inimigo provoque, que levante pessoas para questionar a nossa atitude por não ter revidado, por não ter agido por impulso, tomado a mesma atitude errada. Mas nós entendemos, meu Pai, a diferença do que serve ao Senhor e daquele que não serve, a diferença para aquele que confia no Senhor e aquele que não confia. Nós temos colocado a nossa vida diante do teu altar, nós temos clamado o socorro do Senhor para a nossa casa, para a nossa família, mas começa em nós, meu Senhor. Venha com a tua unção agindo sobre este lugar, venha manifestar o teu poder sobre esta família, mas começa em mim. Oh meu Pai, eu preciso da tua ajuda. Fala com Deus, minha irmã, fala com o Senhor. Como que está o teu coração? Pede a Ele, diz a Ele: Deus, eu quero hoje me libertar desse sentimento, eu quero hoje, Senhor, me libertar dessa mágoa, desse rancor, dessa ira. Começa a pedir ao Senhor: Deus, em nome de Jesus, oh meu Pai, eu quero hoje abandonar todo sentimento de revolta, todo pensamento contrário à tua palavra, e eu clamo o teu poder neste lugar, Jesus, sobre cada família aqui representada. Nós invocamos o teu nome, Deus, para que haja libertação neste lar, para que haja cura nesta família, para que haja transformação, meu Pai, nesta casa. Vai orando, vai clamando o poder de Deus, vai determinando mudança para a tua vida hoje. Começa a declarar: a minha casa é do Senhor. Esse espírito de contenda, de destruição não vai prevalecer, não vai dominar a minha casa. Esse espírito maldito não vai roubar a paz da minha família. Eu rejeito agora toda ação do mal, eu repreendo em nome de Jesus todo ataque do inferno, e eu digo a você, espírito maldito que colocou esse sentimento de vingança, você que tem oprimido a mente desta mulher, eu digo: saia, vai embora. Nós te repreendemos, ordenamos a tua saída com todo o teu ataque, a tua ira, a tua fúria, em nome de Jesus. Vai embora, sai, todo mal saia, em nome de Jesus. Ora pela tua casa, abençoe a tua família. Oh meu irmão, começa a orar pela tua família, abençoando o teu lar, determinando a tua casa debaixo da bênção do Senhor, a tua família no cuidado de Deus. Começa a declarar: Senhor, eu não abro mão da minha família liberta, restaurada. Eu não abro mão, eu entendi a tua palavra. O inimigo queria me vencer pelos sentimentos, mas meu Deus, eu entendi a tua palavra. Meu coração está guardado em ti, meu Pai. A minha família é consagrada ao Senhor, e eu declaro: eu e a minha casa te servimos. A minha família é tua, Pai. A minha casa está abençoada, Deus. O inimigo não vai roubar a minha paz.
a promessa do Senhor sobre a minha casa. Oh, meu irmão, Deus é fiel. Você tem, sim, você tem, que cuida de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. oh, aleluia. Sim, tudo vai passar. O Senhor coloca a tua vida em ordem, à medida que você confia nele e descanse nele. Deixa o Senhor te justificar, deixa Ele honrar a tua Lembrar de onde obediência. você veio e aonde que você chegou. Oh, aleluia. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Sim, nosso Deus Deus. mandou te dizer Obrigado, que Jesus. vai acontecer. Deus mandou. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Sim, Deus, no nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos, Pai. Sabemos que Tu és fiel, Senhor, e não vai deixar envergonhado aquele que em Ti espera. Ouvimos a Tua palavra, meu Deus, e decidimos obedecer, guardar o nosso coração em Ti, seguir o Teu conselho, Pai. Sabemos que há recompensa para aquele que obedece. Veremos a glória do Senhor movendo sobre a nossa casa, nossa família restaurada, a nossa vida edificada em Ti. Já Te agradecemos, Pai. Temos crido grandes coisas, tem feito o Senhor por nós. Por isso, no Senhor estamos alegres. Levante o Salmo 91 aos céus. Meu Deus, nós oramos a Ti neste propósito e clamamos ao Senhor pelo cumprimento, meu Pai, dessas promessas, de cada livramento que aqui está determinado. Tua palavra diz: nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará à nossa casa.
nós temos crido. E assim como está escrito, nós determinamos que nenhum mal vai alcançar a nossa família. E assim como está escrito, o Senhor dará longura de dias e nos mostrará a tua salvação. Quem crê assim diz amém. Graças a Deus, você aplaude ao Rei Jesus. Glórias ao nosso Deus, aleluia. Glória a Deus, amém, queridos. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que tem nos acompanhado nessa transmissão. Que a paz abundante de Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Não te revoltes a ponto de fazer o mal. Guarda teu coração em Deus e creia na fidelidade de Deus para honrar a tua fé em nome de Jesus. Deus te abençoe.